Você vai prestar o Enem este ano e ainda não faz ideia do que deve ser feito na redação. Bate aquele desespero, aquela insegurança. Então faz o seguinte, assiste essa aula até o final porque eu trouxe neste conteúdo deste vídeo Enem para iniciantes. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para todos vocês. E nessa aula a gente vai trabalhar do Enem voltado para você que ainda está aprendendo os primeiros passos da dissertação. E claro que serve bastante para todos vocês também que já estão no nível intermediário e querem configurar uma redação com um projeto de texto bem bacana também. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, faz o seguinte, faz aquele favorzinho que eu sempre peço no começo de cada vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, dessa forma o YouTube entende esse tipo de informação como bem relevante. E aí você ajuda bastante a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Além disso, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Mas é para ativar mesmo, gente. Por quê? Nós temos sempre aí, toda semana, 2 videozinhos novos com conteúdo inédito subindo aqui no nosso canal. Ou seja, não dá para você perder esse conteúdo todo. Agora sim, a gente pode ir para o mérito do nosso conteúdo. E eu começo perguntando o seguinte para você que está começando aí a dissertação, está aprendendo, ainda desenrolando os conceitos. Por acaso você sabe o que é uma dissertação argumentativa, que é o tipo textual que o Enem cobra na sua redação? Se você ainda tem dúvidas em relação a esse conceito, vamos desenrolar um pouquinho. Vale lembrar que dissertação argumentativa é um dos vários gêneros textuais que existem na nossa sociedade, na nossa comunicação. E basicamente a dissertação tem como propósito provar alguma coisa a alguém a partir da definição de uma tese, de uma posição. E em cima dessa posição que eu assumo diante de um problema, diante de uma polêmica, eu tenho que articular argumentos capazes de fazer com que eu comprove a veracidade daquele dado, daquele fato. Ou seja, toda dissertação argumentativa tem que ter uma carga persuasiva muito significativa. Agora você entendeu o que é uma dissertação argumentativa, certo? Só que tem um detalhe, né? Numa dissertação argumentativa voltada para o Enem, a gente tem uma série de exigências para realmente promover uma construção textual bem bacana. E aqui eu quero elencar algumas dessas questões que você tem que saber obrigatoriamente antes de sequer começar a fazer uma redação Enem. Primeiro aspecto, o Enem sempre vai abordar um problema de ordem social que é de interesse nosso, gente. Veja então que ele pode trazer para você uma situação que envolve, por exemplo, a questão da falta de moradia, a destruição do meio ambiente, a falta de escolas efetivas para a comunidade em geral, o crescente analfabetismo, a questão da falta de segurança pública, entre tantos outros problemas associados à nossa conjuntura atual. Segundo aspecto, o Enem exige que você saiba refletir criticamente acerca das causas do problema e das consequências também. Afinal de contas, todo problema social que se preze tem causa, tem uma origem, tem uma razão pela qual ela existe e também tem uma consequência sofrida pela população, por uma grande parte, pelas minorias, por grupos específicos, mas sempre tem um problema com causa e consequência. Terceiro aspecto, o Enem, como trabalha com essa questão do problema social e que demanda você analisar as causas e as consequências do entrave, também exige que você estabeleça uma solução para essa questão. Claro que essa solução não precisa ser a mais mirabolante de todas, mas você precisa estabelecer uma solução crítica que possa atender às causas deste problema. Quarto aspecto importante para vocês todos, o Enem exige a existência de um repertório sociocultural produtivo que seja externo aos textos motivadores. Pô, professor, eu tô começando a dissertação e você me vem com essa coisa tão difícil do Enem? Calma que eu vou te explicar. Repertório é todo e qualquer conhecimento de mundo que você vem agregando ao longo da sua vida. Só que existem alguns repertórios que podem e outros que não podem ser utilizados na redação Enem. Por exemplo, um repertório inútil, que é uma informação que você carrega
ao longo da sua vida para o Enem é como fazer uma receita de bolo. É como é a letra do hino nacional. É como é a letra do hino do Palmeiras, por exemplo. Isso é inútil, até porque Palmeiras não tem mundial. Brincadeira, brincadeira. E o que é um repertório útil para o Enem especificamente? Quando você traz, de repente, um dado estatístico de determinada pesquisa levantada acerca daquele problema que vai ser abordado na redação. Quando você traz uma teoria de um autor famoso. Quando você estabelece uma relação de analogia com uma obra literária. Tudo isso é um repertório que você foi construído ao longo da sua vida como estudante e que faz parte de um aspecto produtivo que pode ser abordado efetivamente no Enem. Por isso, meus caros alunos, você precisa, obviamente, trazer muitos conhecimentos externos aos textos motivadores. Quinto aspecto importante, evita fazer o uso dos textos motivadores por meio de cópias ou de paráfrase. Aliás, você ainda pode trazer algumas informações dos textos motivadores, o Enem permite isso, só que não é muito bacana, tá? Se você puder trazer repertórios externos, informações que você foi acumulando ao longo da sua vida como estudante, das áreas da sociologia, filosofia, literatura, arte, cinema, música, é melhor ainda. Porque dessa forma você mostra para o corretor que você tem realmente muito conhecimento. E sexto aspecto, o pessoal pergunta muito isso para mim, gente, não precisa de título no Enem, ok? E se não precisa, não fique perdendo tempo fazendo um título criativo, chamativo, porque isso não vai contabilizar nenhum ponto e nenhuma vantagem para você. Ciente desses aspectos gerais que a gente tem que levar em consideração antes sequer de pensar na dissertação Enem, agora vamos ver um aspecto muito importante. Gente, dissertar, argumentar, para o Enem não pode ser feito de qualquer forma, a gente tem que adotar uma estrutura. Essa estrutura fixa, ela exige que tenha cerca de 3 macroestruturas. Basicamente, é a minha introdução, o meu desenvolvimento e a minha conclusão. Cuidado, não quer dizer necessariamente que vai ter 3 parágrafos, ok? Quer dizer que nós temos 3 macroestruturas responsáveis pela construção de uma dissertação Enem completinha. E que, claro, pode ser feito a partir de 4 ou 5 parágrafos no total. Basicamente, a introdução, que é a primeira estrutura, ela é grande responsável por introduzir, entre aspas, basicamente o assunto. Apresentar o assunto. E a forma como você apresenta o assunto, a forma como você localiza o leitor, o corretor no seu texto, é muito importante, porque é o primeiro contato, gente, que o leitor, corretor vai ter com o seu texto. Então, tem que ser alguma coisa objetiva, clara, que também possa prender a atenção pela sua habilidade discursiva. E ainda na introdução, é o momento em que você vai deixar claro, muito evidente, aquilo que você pretende abordar como problema e a forma pela qual você também pretende abordar no restante do texto. Ou seja, a introdução é a nossa primeira impressão que a gente tem do texto. E essa primeira impressão, como diz o ditado popular, que é a que fica, deve ser muito bem estruturada. E calma que eu vou ensinar vocês a fazer isso ao longo desta aula ainda. E a segunda macroestrutura é o meu desenvolvimento. Essa estrutura é responsável por elencar, enumerar fatos, informações, repertórios e também uma análise que permita a comprovação daquilo que eu coloquei lá na introdução, na minha tese. É neste momento que eu tenho que aprofundar realmente a minha discussão para tornar a minha argumentação, como a gente coloca, sempre persuasiva. E por último, a minha terceira macroestrutura é a conclusão. Na conclusão, basicamente você faz o fechamento do texto. Só que no caso do Enem tem um elemento a mais. Na conclusão, que é o momento ideal para você inserir a chamada intervenção, que é essa medida para resolver o problema ou os problemas que você listou. Gente linda, cientes de tudo isso, agora a gente pode fazer o estudo de cada uma dessas macroestruturas de maneira um pouco mais específica para que você tenha na mente como realmente eu devo proceder para construir um texto bem bacaninha de acordo com o Enem. Vamos lá então para a nossa introdução, que é o nosso primeiro parágrafo da dissertação argumentativa Enem. Olha só que interessante aqui eu trouxe para vocês, tá? Saber a função da introdução é muito importante. Agora, como que eu coloco realmente as informações na minha introdução para que ela fique muito bacaninha? Você tem que pensar no seguinte: toda introdução ela tem que ser construída estrategicamente falando. Ou seja,
Todas as partes internas da introdução, os chamados períodos, eles têm que ter uma função específica para ajudar realmente a construir um texto que é exato, que é claro, que é preciso e equilibrado. Nesse sentido, a minha estratégia que eu vou mostrar para vocês, inclusive agora, que eu quero que vocês adotem daqui para frente, é aquela que é efetivada a partir de 3 períodos sempre. E cada um desses períodos, eles apresentam o quê? Funções muito específicas que você tem que obrigatoriamente entender aqui neste momento. Primeiro período da nossa introdução. Vale lembrar que essa introdução, como eu disse, tem 3 períodos e vai ocupar uma média de 5 a 6 linhas. A primeira estrutura, o primeiro período, é chamada de contextualização. Gente, para que serve esse primeiro período? É para localizar o leitor, corretor, em relação ao eixo temático, ao assunto genericamente que eu vou tratar naquele texto. É o momento em que eu apresento inicialmente o meu texto aos leitores, ao corretor. E é um momento também que eu posso inserir estrategicamente o meu repertório, pelo menos um, né? Valendo lembrar que o Enem exige somente um repertório que seja sociocultural e externo aos textos motivadores, beleza? Já no segundo período dessa mesma introdução, é o momento em que a gente insere a nossa problematização. Pô, professor, o que é isso, né? Olha só o termo problema. É o momento em que eu insiro as palavras-chave que trazem o problema que vai ser abordado naquela redação. Lembra que eu disse nos tópicos anteriores que toda redação Enem traz um problema de ordem social e que é vigente na atual conjuntura brasileira? Então é nesse momento que você vai delimitar bonitinho qual é o problema que você vai abordar no seu texto especificamente. Já o terceiro período, em que eu insiro a tese, a minha proposição, é um instante em que eu estrategicamente defino e antecipo aquilo que eu pretendo fazer ainda no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2. É o período responsável por direcionar o que eu pretendo fazer obrigatoriamente no restante do texto. Vale lembrar aqui que a nossa estratégia desse modelo é baseada em 4 parágrafos, ok? 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e o último parágrafo para a conclusão. Então, o que eu tenho que deixar claro nessa parte da minha introdução, na tese, na proposição, que é o nosso último período? Eu tenho que deixar claro aquilo que eu pretendo fazer no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento, com a citação dos dois assuntos que eu vou tratar nesses 2 parágrafos. Eu antecipo mesmo, tá? E para vocês que estão em dúvida em relação a tudo isso ainda, na questão teórica, vamos para a prática, vamos executar essa atividade. E para isso, olha só, eu trouxe esse tema de redação que inclusive está disponível na nossa plataforma Corrija-me. Se vocês quiserem fazer esse teminha, basta você ir no link da descrição desse vídeo, clicar bonitinho que você vai acessar a nossa plataforma Corrija-me e lá você vai ver um planinho bem bacana também para você assinar e poder treinar esse tema de redação. Dito isso, olha só o nosso tema: caminhos para a inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho no Brasil. Veja, é um problema, não é? Não é um problema social conjuntural da nossa sociedade especificamente, um problema que envolve a inclusão dos deficientes visuais no mercado de trabalho e como é difícil fazer isso. É aquilo que eu falei para vocês sobre o Enem sempre abordar um problema. Olha só a nossa introdução agora. Veja que eu dividi bonitinho para vocês em cores distintas para vocês localizarem cada um dos períodos com cada uma das funções específicas. De acordo com a Constituição de 88, todos os brasileiros têm direito à garantia a uma vida digna a partir da ocupação em uma vaga de emprego. Veja que aqui eu trouxe uma contextualização. Veja que além da contextualização eu trouxe também o repertório. Gente, na introdução, o primeiro período é o ideal para você inserir um repertório. E nesse caso, eu inseri a Constituição Federal de 88, que diz que nós todos temos acesso ou direito à dignidade, e inclusive pela questão da garantia do emprego, daquilo que nos dê sustento. Olha só que interessante que ficou aí a nossa contextualização, o nosso primeiro período. Na sequência, em azul, a gente insere a problematização. Lembra, com a inserção das palavras-chave, que estão, inclusive, bem claras e bem nítidas na comanda de redação, e inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho? Vamos lá, então. No entanto, essa situação está longe de se concretizar no país, visto que muitos deficientes visuais não são devidamente absorvidos pelo mercado de trabalho. Olha como ficou claro essa questão do tema.
Por último, em verde, nós temos a nossa proposição. Nesse viés, é importante analisar as causas e as consequências do problema para, então, propor medidas cabíveis à sua resolução. Perceberam? Olha só o que eu estou falando nesse momento final da introdução. Eu estou dizendo que eu pretendo analisar as causas e pretendo analisar na sequência as consequências. E, por último, no meu parágrafo conclusivo, eu pretendo estabelecer medidas para resolver o impasse. Perceberam que estrategicamente eu criei uma situação de tese ou de proposição em que eu garanto que eu pretendo discutir ao longo desse texto esses três aspectos: trazer as causas, trazer as consequências e, na conclusão, trazer o quê? A resolução desse impasse. Isso é uma introdução estratégica, então, caro aluno. Agora que você entendeu perfeitamente como se faz uma introdução, vamos para o desenvolvimento. Só que lembra que eu falei? Nós vamos ter 2 parágrafos de desenvolvimento na nossa redação. Cada um desses parágrafos vai abordar facetas distintas do problema. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou investigar as causas do problema. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou investigar as consequências do problema. E no caso dos parágrafos de desenvolvimento, eu optei por uma estrutura em 4 períodos, beleza? A introdução foram 3, agora serão 4, um pouco maior. Isso é natural, inclusive, porque nós temos que discutir o problema, não apenas apresentar. E como é essa divisão, professor? Vamos lá, então. Primeiro período desse primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente vai definir o nosso tópico frasal. Pô, professor, o que é um tópico frasal? Vale lembrar que todo e qualquer parágrafo de desenvolvimento tem que iniciar obrigatoriamente com um tópico frasal, que é uma sentença inicial, uma frase, uma afirmação que delimita, que define aquilo que vai ser trabalhado naquele parágrafo especificamente. Ou seja, as causas do problema. Já no segundo e no terceiro período desse parágrafo de desenvolvimento, é um instante em que a gente elabora a causa 1 e a causa 2. Sempre pensando em mais de uma causa para essa estrutura de texto especificamente. Vale lembrar que existem várias estratégias. Nessa estratégia que eu estou propondo aqui, nós vamos trabalhar com causa 1 e causa 2, tudo bem? 2 causas. Pô, professor, mas quais são as 2 causas para esse problema na questão da redação abordada? Gente, é o momento que você tem que refletir bastante mesmo, porque lembra que eu falei? Todo problema social abordado pelo Enem tem sempre causas, então você vai ter que investigar, parar para pensar e refletir acerca disso durante o decorrer da prova, durante o decorrer da atividade, listar algumas dessas causas para pensar qual delas seria mais interessante de ser colocado no meu texto aqui. Fez isso, inseriu a causa 1, causa 2 e as suas justificativas, porque não é só citar, você tem que justificar porque aquilo é uma causa que atrapalha, por exemplo, a questão da inclusão de pessoas com deficiências visuais no mercado de trabalho, ok? Feito isso, vamos para o último período. No último período dessa estratégia que eu estou propondo, no desenvolvimento 1, é o momento em que a gente vai fazer uma microintervenção. Pô, professor, o que é uma microintervenção? Nada mais é do que um período final em que a gente deixa claro que é necessário realmente tomar medidas para resolver esse impasse. Poxa, professor, ainda não está muito claro o que você pretende com tudo isso. Faz o seguinte, dá uma olhadinha nesse modelo, nessa estrutura agora do desenvolvimento 1, ou seja, do nosso segundo parágrafo. Editor, sobe para mim, por favor. Veja que nesse segundo parágrafo, lembra que eu falei? Vou abordar as causas. E o tema é o mesmo, caminhos para a inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, beleza? Vamos falar das causas. Olha só a minha divisão do parágrafo feita com cores bonitinho em 4 períodos. Bora lá. Tópico frasal em vermelho primeiramente. De início, olha só o nosso elemento conectivo, muito importante sempre colocar. É importante entender melhor as razões para a perpetuação do entrave. Veja que eu estou colocando, eu vou falar das razões para a perpetuação do entrave, ou seja, a falta de inclusão dos deficientes visuais no mercado de trabalho. Na sequência em azul, eu coloco o meu primeiro argumento, a minha primeira razão, a minha primeira causa do problema. Certamente que o preconceito é um dos principais fatores que afastam os deficientes visuais do mercado de trabalho. Mas não é só colocar, eu tenho que explicar por que isso acontece. Visto que muitos empregadores julgam-nos, os indivíduos que têm deficiência visual, como incapazes ou menos eficientes para a execução de atividades laborais. Então, por isso que o preconceito existe, porque existe o julgamento dos empregadores acerca da eficiência dos deficientes visuais no mercado de trabalho, numa atividade laboral.
Perfeito? Agora vem na sequência o nosso a nossa segunda causa. Vamos lá, em verde agora. Além disso, veja que existe um conectivo aí, que é para somar duas informações. Falta até a ação por parte do Estado para fiscalizar se as empresas estão procedendo com a legislação. Então, o Estado não fiscaliza. Por que o Estado deveria fiscalizar, gente? Olha só, a qual determina que 1% de postos de trabalho precisa ser destinado às pessoas com necessidades especiais. Veja, por que o Estado precisa fiscalizar? Porque existe uma lei que dedica um percentual das vagas de emprego para deficientes, para pessoas com necessidades especiais. Então o Estado precisa fiscalizar se as empresas estão fazendo isso efetivamente. Perceba que existe uma afirmação, uma constatação e uma justificativa para isso sempre, tudo bem? Isso é importante porque toda causa apresentada precisa ter uma explicação, e se não tiver, isso vai ser considerado uma lacuna, e uma lacuna é descontado realmente na sua redação, na pontuação geral da produção Enem. Depois que você fez isso, vem a sua microintervenção. E veja que fica muito mais claro pelo exemplo. Bora lá! Logo é preciso que medidas sejam tomadas para reverter esse quadro. É só isso. Uma microintervenção é uma informação bem simplesinha que enfatiza a ideia de que é preciso realmente fazer uma medida para reverter esse cenário de precariedade. Anotem uma coisa que é muito importante. Verifiquem que nós temos uma causa 1 e uma causa 2. Causa 1 é o preconceito. A causa número 2 diz respeito à falta do Estado em fiscalizar as empresas. Por que isso é muito importante, gente? Ter em mente as causas, porque lá na intervenção eu tenho que fazer uma medida, ou duas medidas no caso, para combater essas duas causas. Eu tenho que ter uma medida para resolver o problema da causa 1 e uma outra medida para resolver o problema da causa número 2. Então é importante você alinhar estrategicamente essas questões. Já no segundo parágrafo de desenvolvimento, a ideia é construir da mesma forma em 4 períodos, só que agora o que vai mudar? Vai mudar que o nosso tópico frasal, assim como os nossos aspectos analisados no meio do parágrafo, vão ser acerca das consequências. Consequência 1 e consequência 2. Pô, professor, mas quais são as consequências? Gente, pensa. Esse problema, assim como outros tantos problemas abordados pelo tema de redação Enem, tem diversas consequências negativas a este grupo, não é? E por fim, a única coisa que realmente vai mudar nessa estrutura toda é o meu quarto período. E neste momento eu vou fazer o quê? Vou trazer uma espécie de comprovação, gente. Vou comprovar que aquilo que eu estou discutindo nesse parágrafo realmente acontece. E essa comprovação, necessariamente, é importante estar alinhado a um repertório. Mas se você não tiver isso em mente no momento, tudo bem. Mas que seja uma comprovação concreta, que trabalhe com uma leitura da realidade. Isso é muito importante. Vamos lá, então, para o nosso modelo. Agora, vamos analisar o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento, então. Olha o nosso tópico frasal em vermelho de novo, tá? Ademais, em decorrência dessas razões, quer dizer, as razões que foram apresentadas no parágrafo anterior, tem-se as consequências degradantes para os deficientes visuais. Vamos elencar essas duas consequências, em azul a consequência 1, em verde a consequência 2. Nota-se que esses não alcançam a sua independência financeira. Por quê? Já que não conseguem um posto de trabalho, o que faz com que não tenham uma receita para manter a sua subsistência, passando a depender dos outros. Então, consequentemente, obviamente, as pessoas não têm trabalho, então precisam depender dos outros. Soma-se a isso que acabam por perder a própria dignidade, dado que o sentimento de inutilidade, de ser um peso a algum familiar, faz com que perca a sua autoestima, podendo gerar até alguma doença mental, como a depressão. Veja então que a nossa consequência 2 também aborda questões de perda para o indivíduo que é o deficiente visual, que vai ficar sem emprego. E para finalizar definitivamente esse parágrafo, a gente traz uma comprovação. Vamos lá? A exemplo do descaso desse grupo, segundo o Ministério do Trabalho, a taxa de desocupação entre os deficientes é maior se comparado àqueles que não possuem nenhum comprometimento físico. Veja o que eu fiz, eu trouxe uma comprovação de que isso é verdade, de que, infelizmente, os deficientes visuais são deixados de lado no mercado de trabalho, preteridos em detrimento a quem não tem nenhum tipo de deficiência, dado um aspecto listado aí por um órgão que é o Ministério do Trabalho. Ou seja, eu comprovei que de fato isso acontece.
Então veja que esse último período é fundamental para você, olha, isso realmente acontece, eu estou provando para todos vocês. Essa comprovação me dá sustentação, isso é muito importante. Nossa, professor, nunca pensei que uma dissertação Enem fosse tão completinha, tão difícil de ser feita. Gente, não acabou ainda, porque nós temos a conclusão. E de fato, não é uma produção realmente muito fácil, tá, de ser feita, mas com o passar do tempo, com um treinamento, você consegue melhorar bastante. Mas, professor, o que eu tenho que fazer faltando tão pouco tempo para a prova? Gente linda, como eu disse, não existem milagres. Então, vocês podem recorrer ao nosso conteúdo de repertório, assim como de modelos prontos, que você pode ver nesse card que está aqui em cima, para obter benefícios disso, tá? Um modelo pronto ajuda demais a gente a estabelecer uma boa dissertação com menor esforço. Só que eu não garanto que você se dê muito bem nessa prova que consiga ser 900 mais. No entanto, esses modelos prontos ajudam demais a gente a ter uma ideia clara de como proceder em cada uma das passagens da dissertação. Então vale a pena você conferir nesse card, beleza? Agora chegamos à nossa conclusão. Vamos lá, ela pensando no seguinte, são 4 períodos também. Nosso último parágrafo tem a finalidade de inserir as intervenções. Lembra que eu falei anteriormente? Nós temos que ter a intervenção para causa 1 e a intervenção para causa 2. Vamos ver como fica cada um desses períodos. No primeiro período da nossa conclusão é o momento em que eu simplesmente vou retomar o problema. Não se preocupe nesse instante em ficar estabelecendo uma intervenção já, tá? Apenas retome o problema que foi mencionado lá na introdução. A partir do momento que eu tenho o segundo período, é nesse instante que eu vou inserir a minha primeira intervenção. Vale lembrar que a primeira intervenção está relacionada à causa número 1, que é o preconceito contra pessoas que têm algum tipo de deficiência visual que prejudica, inclusive, o ingresso dessa pessoa no mercado de trabalho. Perceba que a gente vai tentar atacar na intervenção 1 o problema do preconceito. E para isso, gente, pense o seguinte, a minha intervenção tem que ter 5 elementos. Pô, professor, como é que eu insiro esses 5 elementos? Olha só outra sugestão de aula bem bacaninha que eu tô dando para você. Tá vendo esse card aqui no canto? Clica nesse card para você ter acesso a uma aula específica sobre os 5 elementos da intervenção Enem para tirar a nota máxima, beleza? Aqui nesse momento eu vou fazer uma síntese, tudo bem? Bom, quais são esses 5 elementos que você vai inserir para a intervenção número 1, tá? O agente, o detalhamento do agente, a ação propriamente, o meio e modo e o efeito pretendido, a finalidade dessa intervenção. Já no terceiro período é o momento de fazer a minha segunda intervenção para a causa 2, que é o quê? A negligência do Estado, né? A falta de fiscalização do Estado em verificar se as empresas realmente estão cumprindo com a legislação vigente. Nesse caso, a minha intervenção vai ser menos completa, vai ter 2 elementos apenas, que é o meu agente e a minha ação. Tá ótimo, tá de bom tamanho, porque o Enem só avalia uma única intervenção completinha. Já para nós encerrarmos o nosso texto, nós temos o quarto período, que é o nosso fechamento. E nesse fechamento, eu encerro de que maneira? Fazendo o quê? Uma descrição do efeito geral pretendido com aquelas medidas e também estabelecendo uma relação com a Constituição que foi citada lá na nossa introdução para começar o nosso texto dissertativo. Desse modo, eu tenho um texto bem completinho, mas claro, trago para vocês nesse momento o nosso modelo conclusivo. Editor, sobe para mim. Veja que eu fiz a construção bonitinho em 4 períodos de acordo com cores diferentes também, tá? Para ficar bem didático para vocês todos. Vamos lá. Dado o exposto, olha o neoconectivo, constata-se que a exclusão de pessoas com deficiência visual do mercado de trabalho representa um grande entrave para a sociedade. Eu simples e meramente peguei aquilo que eu já havia colocado na introdução e coloquei com outras palavras aqui só para retomar esse problema, beleza? Na sequência, nossa primeira intervenção para atacar o preconceito que existe contra pessoas que têm a deficiência visual para o ingresso no mercado de trabalho. Nesse sentido, cabe à escola, órgão responsável pela promoção de formação cidadã. Veja, escola, meu agente, tá? Qual é o detalhamento do agente? Quem é esse agente? Órgão responsável pela promoção da formação cidadã. Promover campanhas de conscientização entre os estudantes. Minha ação. Por meio de palestras ministradas por psicólogos. Meio e modo. Para reduzir o preconceito. O efeito pretendido. Veja, 5 elementos, olha que bacana. Aí, na sequência, nós temos a segunda intervenção para a causa número 2, que é a negligência estatal. Paralelamente, o Estado precisa fazer valer as fiscalizações em empresas quanto à aplicação da lei acerca das reservas de vagas especiais. Então, paralelamente a isso,
o agente é o Estado, vai fiscalizar essas empresas se elas estão ou não executando a lei. É isso basicamente. E para finalmente concluir esse texto, nós temos o fechamento, com um efeito genérico e a retomada da informação trazida lá no começo do texto, que é a Constituição. Assim, com a efetivação dessas ações, espera-se a construção de uma sociedade mais justa e digna a todos, tal como consta na Constituição Federal. Olha que bacaninha que ficou com uma frase de efeito fechando então esse texto. Gente linda no meu coração, chegamos ao final desse conteúdo da aula de hoje. E se você gostou desse conteúdo, vale sempre reforçar. Curta esse vídeo, compartilha para chegar para mais gente. Dessa forma, você ajuda demais o nosso trabalho aqui, porque a gente está aqui realmente para ajudar vocês a melhorar e a gente precisa também dessa força que é simplesmente dada por uma curtidazinha, por um compartilhamento, que é a coisa fácil que você pode fazer para realmente ajudar a gente, beleza? Além disso, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Telegram, TikTok, no Instagram, produzindo conteúdo praticamente diário para todos vocês. Mais uma vez agradeço a todos vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!